Vamos lá. Eu sou João Vitor Volpato, sou do grupo da trilha alemã e estou gravando um vídeo referente à entrega 3 do nosso trabalho. Bom, primeiro eu queria mostrar algumas coisas que a gente alterou já nos diagramas que eram da entrega 2, que foram comentadas na correção pelo professor. Começando aqui pelo diagrama de casos de uso, o professor tinha relatado que as setas de inclusão e de extensão estavam invertidas, então a gente arrumou isso. A outra coisa que o professor tinha comentado era que no diagrama de visão geral da interação a gente não tinha colocado a referência para os diagramas de efetuar retirada, efetuar movimentação e efetuar colocação de peça. Então aqui estão elas. E também queria ressaltar que a gente arrumou a especificação de requisitos. Eu não vou mostrar aqui porque eu acredito que meus dois colegas já tenham mostrado e o professor já tenha visto, então a gente incluiu os pontos lá que eram de documentar, né, como que acontece a retirada de peça e referenciar o esboço de interface como um requisito não funcional. Bom, então eu acho que agora é válido eu começar pelos diagramas que foram desenvolvidos para essa entrega 3, o diagrama de máquina de estado, e daí os diagramas de algoritmo eu apresento conforme a referência para eles forem aparecendo nos diagramas de sequência. Bom, começando aqui pelo diagrama de máquina de estados da classe Move. Bom, primeiramente a gente tem um objeto do Move instanciados com os seguintes atributos. O tipo da jogada é citado como none, moinho também como none, final start position none e também uma peça como none. Bom, depois que a gente seta como none aqui, esse método aqui a gente vai cair nesse pseudo-estado de decisão da jogada local, certo? A gente pode também cair mas para cair na jogada remota a gente tem que fazer esse getMoveType. Mas então, quando a gente faz o setMoveNone, caímos nesse pseudo-estado aqui. Vou começar aqui pela direita. Se o setMoveType que foi feito é um de colocação de peça, o tipo da jogada fica como placePiece, colocação de peça. O moinho ainda, a gente não seta ele como not none. E final position também not none. E start position none porque não foi colocado ainda. Quer dizer, não tem posição inicial, né? Só a posição. Então, depois a gente pode vir aqui para o estado de retirar peça por meio do setMoveType remove piece, place and remove piece. Aqui aconteceria quando a gente faz um moinho, né? Ou a gente pode vir para o setMoveNone também, que é quando o jogador só colocou a peça. E aqui no retirar peça a gente pode vir para o setMoveNone também quando ele envia depois de ele enviar a jogada. Bom, aqui no retirar peça os atributos são o tipo remove piece, moinho é setado como none, start e final position também como none, e piece também diferente de none, né? Porque a gente retirou uma peça. Bom, agora aqui nesse estado também a gente pode setar a jogada para uma jogada de mover peça, cai nesse estado aqui, mover peça, também com os atributos do tipo move piece, o moinho a gente seta como none, none, not none, final position not none, start position not none também. Aqui a gente vai ter os dois not none porque para remover peças você precisa selecionar uma peça e depois mover ela para um estado, para um lugar tabuleiro vazio. De novo, o setMoveNone traz a gente para cá, para esse estado. Caso o jogador proponha um empate, a gente seta o tipo da jogada como proposição de empate. Aqui tem os atributos da classe nesse estado. E aqui, obrigatoriamente, a gente tem que ou aceitar ou não aceitar o empate, né? Então, se ele aceitar, acaba. Só que se ele não aceitar, voltamos para cá. E isso tudo na jogada local. Agora, na jogada remota, onde a gente só executa o que foi feito na jogada local, a gente chama esse atributo getMoveType, que
que ele é chamado dentro do receive move. De novo, caímos aqui na jogada remota, nesse estado de decisão. E aqui a gente tem 7 estados possíveis que ele pode receber de jogada. Ele pode ter recebido uma colocação e remoção de peça, ele pode ter recebido uma remoção e retirada de peça, ele pode ter recebido só uma colocação, só um movimento de peça. Agora ele pode ter recebido um propor empate, uma recusa de propor empate e um aceite de propor empate também. Agora vamos para os atributos de cada estado. Quando eu colocar e remover peça, a gente tem um tipo place and remove piece, moinho not none, final position not none, start position none e piece not none também. Mover e retirar peça. Também a gente tem o tipo vai ser move and remove piece, moinho not none, final position not none, start position not none e piece not none também. Colocar peça, o tipo é só place piece, moinho a gente not none, final position not none também e start position none e piece not none. Aqui no mover peça temos também o tipo move piece, moinho também como not none, final position not none, start position not none e piece not none. Aqui quando a gente tem a proposta de empate, aqui a gente pode setar e volta. Para ir para o empate recusado, a gente tem que setar o tipo de jogada como um empate recusado, né? E aqui os tipos, aqui a gente tem um draw propose, que é a proposta de empate, né? Moinho e moinho, o resto tudo como none. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que o tipo é uma recusa da proposta de empate. Só que, porém, ele pode ter aceitado, né? Então a gente pode aceitar e cair nesse estado de empate aceito, que o tipo da jogada vai ser o accept draw. Depois a gente termina o jogo. Bom, agora vamos para o próximo diagrama de máquina de estados. Diagrama da peça. Bom, primeiro a gente instancia esse diagrama, essa classe, e está primeiramente setado tudo como none, e menos o capturado que está como falso. Primeiramente a gente instancia e depois do initialize, a peça obrigatoriamente tem que estar na mão de um jogador, né? Então a gente cai para esse estado aqui na mão de jogador. Depois disso a gente pode setar a peça como não estando em um moinho e daí ela vem pro colocada no tabuleiro, né? Então quando a gente coloca a peça, a gente seta ela not em moinho e colocamos ela nesse pseudo-estado aqui que está no tabuleiro. Daí desse estado aqui não está em moinho, a gente pode colocar ela no moinho, ela passa a pertencer ao moinho, ou a gente pode not em moinho também. Tem esses dois estados aqui podem ir e voltar. Os atributos aqui, a gente vai como number in board para none, number in player hand not none também, que ela vai estar, pode não ter, owner player not none também, que como ela vai estar no tabuleiro, obviamente alguém vai ser dono da peça. Posição também, ela vai estar no tabuleiro, e capturada falso e em moinho falso. Aqui é a mesma coisa, só que o em moinho vai ser setado para true. Bom, então quando a gente seta uma peça como capturada, ela vai para esse estado aqui de capturada pelo adversário e tem todos os mesmos atributos, menos o em moinho que é false e o capture que a gente seta para true. Sim, e a gente só pode setar a peça como capturada quando o player tiver somente 3 peças no tabuleiro. Então aqui, quando ela... esqueci de comentar isso, no estado da mão do jogador, ela vai estar no number board not none, number not none também, que pode ter colocado já, owner not none, vai estar na mão do jogador. E a posição como none, porque ela não está no tabuleiro, capturada falso, que está na mão do jogador, e moinho falso, que também não está no tabuleiro. Agora pro player. Bom, primeiro a gente instancia, né, os players, primeiramente como atributos tudo none, e pieces in hand 0, turn falso, e winner falso também, que não tem como ter ganho o jogo já quando ele se instancia, certo? Depois do initialize, ele vem para esse estado iniciado,
que a gente dá um número pro player, então não vai ser none o player number. O time também dele não, que seria a cor da peça, né? As peças que ele tiver na mão são 12, que todos começam com 12, o turno falso e o winner também falso. Bom, aqui quando a gente chama o change turn, a gente troca do estado iniciado para o estado não vencedor. Então, quando a gente tem o estado não vencedor, ele tem esses seguintes atributos. Bom, tive que trocar de cenário aqui, mas voltamos lá. Tava aqui comentando do diagrama de máquina de estados do player. Bom, no estado como não vencedor, o player number, a gente já setou ele, o time também. Pieces in hand pode ser menor ou igual a 12. O turno como false e o winner false também. Bom, desculpa pelos cachorros aí, mas não tem nada que eu possa fazer. Bom, quando a gente dá um change turno no player, aqui a gente pode ou dar um change turn, né, que a gente tá daí não seria o turno do player local, e também tem o mesmo estado não vencedor, com os mesmos atributos. Por isso a gente pode setar o player como jogador, com o player number também not none, que já foi setado, o time não pieces in hand 0, porque acabou a partida. O turno a gente para true e o winner também. Aqui não, no turno a gente tem o mesmo cenário, né? Podemos setar ele como vencedor. Aqui, porém, quando tá no turno dele, a gente vai para o estado resetado. Aqui também, depois que tem um vencedor. Então a gente tem aqui o player number not none, team not none também, pieces in hand 0, acabou. Turno false e winner false. Ou seja, aqui acabou o jogo. Bom, agora deu todos os diagramas de Maxwell, acredito que foram cobertos. Agora, eu acho que seria válido a gente mostrar uma alteração que fizemos aqui no diagrama no diagrama de classes. A gente adicionou essa classe aqui, essa classe connection aqui, que ela basicamente faz unir 3 posições em uma conexão para que a gente consiga fazer os nossos algoritmos dos diagramas de avaliar moinho e verify block. A gente utiliza essa classe aqui para facilitar esse check de moinho. Bom, agora eu acho que vamos passar por o diagrama de atividade e o seu respectivo diagrama de sequência, e quando tiver algum diagrama de algoritmos referenciado, a gente cobre ele também. Bom, o avaliar vencedor. Primeiramente, a gente avalia a quantidade de peças do jogador. Se tiver mais que 2, a gente verifica se ele está bloqueado ou não. Se ele estiver bloqueado, a gente registra o jogador que está com o turno como vencedor. Se ele não estiver bloqueado, encerramos aqui, né? E se ele vai registrar aqui e logicamente vai finalizar a partida. Caso aqui ele entre se tiver 2 ou menos peças, né? Ele vai registrar como vencedor. Agora o diagrama de sequência do avaliar vencedor. Bom, a gente tem um evaluate winner na classe board. Primeiramente ele vai verificar a quantidade de peças, se é suficiente, no método do player. Se não tiver peças suficientes, a gente seta o jogador local como vencedor, finaliza o jogo. Agora, se ele por acaso tiver as peças suficientes, a gente vê se o player local está bloqueado ou não. Se ele estiver bloqueado, a gente seta como jogador o player local. Aqui a gente seta o set winner, né? Também a gente muda na classe player e depois finalizamos o jogo. Bom, agora pro diagrama, esses aqui são todos diagramas de algoritmos. Então vamos para o diagrama de atividade de colocar peça. Bom, primeiramente a gente seleciona a posição para a colocação de peça, depois a gente avalia essa posição. Se tiver livre, a gente avalia o turno.
e essa posição estiver ocupada, a gente vem pro final. Agora, se é turno, a gente seta a jogada como vazia, efetua a colocação de peças e depois a gente avalia o número na mão do jogador. Se o número de peças for igual a 0, a gente seta a fase como movimentação, se não, a gente avalia o moinho. Agora aqui a gente finaliza, depois aqui finalizamos o diagrama. Agora aqui para mostrar o diagrama de colocar peça, preciso mostrar o diagrama que a gente criou para realizar a interação com a posição. Bom, aqui primeiramente a interface recebe que um botão foi clicado, né? Um botão de posição foi clicado, e como a interface é burra, ela simplesmente repassa para o board esse método. Então o tabuleiro vai ver a fase em qual o jogo está, ele vai pegar qual é a posição daquele botão que foi clicado e vai verificar se está ocupado ou não. E daí depois aqui a gente entra nesse fragmento combinado, nesse fragmento alt aqui, que se a fase do jogo for de colocação e a peça está ocupada, a gente seta a posição que ele clicou aqui em cima como uma posição selecionada e coloca a peça. Aqui, colocação é óbvio que ele só pode colocar uma peça se estiver na fase de colocação, e como a gente viu anteriormente ali, ele vai setar isso aqui para movimentação só quando o jogador não tiver mais peças na mão. E daí aqui, o isOccupied igual a false a gente usa para verificar se aquela jogada é válida, porque ele não pode colocar uma peça numa posição que já está preenchida, né? Daí aqui, caso a fase seja de movimentação e o isOccupied seja true, ou seja, ele está na fase de movimentação e aqui o que ele clicou seria numa peça, que está ocupado. Então é o certo, porque a movimentação ele primeiro clicaria numa peça, depois clicaria para onde essa peça vai ser movida, o destino dela. Então primeiramente a gente pega qual peça está naquela posição lá e seta ela no tabuleiro como aquela peça foi selecionada na jogada. Depois a gente vem da Player Interface o método Clicked Position, que aqui ele estaria selecionando a posição para o destino daquela peça, né, para onde ela vai se mover. E de novo, a gente repassa para o tabuleiro essa responsabilidade e ele faz a mesma coisa que fez aqui em cima. Vai pegar qual posição aquela que foi clicada e vai setar como a posição que está selecionada. E depois a gente chama o diagrama de mover peça. Aqui, como a gente o diagrama de atividade mostrado era o de colocar peça, eu vou mostrar o diagrama de sequências de colocar peça. Bom, agora aqui a gente verifica o turno do jogador. Se for turno, a gente seta a jogada para ser enviada como vazia, e aqui o tipo dela, place piece. Agora aqui a gente efetua a colocação de peças e depois a gente faz o check do número de peças na mão do jogador. E aqui de novo, se o número de peças, se o número de peças for 0, a gente seta a fase do jogo para movimentação e depois chama o Variar Moinho, porque ele pode ter efeito moinho nessa colocação de peças. Se não for turno, a gente simplesmente notifica o player que não é turno dele. Bom, próximo diagrama de atividades depois de colocar peça acho melhor mostrar o efetuar colocação de peça para seguir na ordem. Bom, aqui no efetuar colocação de peça a gente vai, obviamente, colocar a peça na selecionada, setar a posição como ocupada, seta o player daquela posição que está ocupando, decrementa as peças que estão na mão do jogador, incrementa o total de peças do jogador no tabuleiro e depois atualiza a interface. Então deixa eu mostrar aqui o efetuar colocação. A gente faz exatamente o que está no diagrama, né? Manda o tabuleiro colocar a peça e daí na posição a gente coloca a peça efetivamente, seta aquela posição como ocupada, seta aquele player como ocupante daquela posição, a gente tira o número de peças na mão do player e incrementa o número de peças que o player tem no tabuleiro e depois a gente atualiza a interface. Agora o próximo diagrama é o... Bom, vamos no
peça, efetuar a movimentação de peça. Então vamos mover peça. Bom, aqui a gente tem o diagrama de atividades do mover peça. Primeiramente a gente vai avaliar se a posição foi selecionada, daí se ela estiver ocupada, a gente avalia o turno, se estiver livre, a gente encerra. Porque o jogador não pode mover uma posição que não estiver livre, ou seja, não tem uma peça naquela posição, né? Então aqui, se não for turno, a gente também encerra. Agora, se for turno, a gente seta a jogada enviada como vazia, avalia a peça selecionada. Aqui ela pode ter duas opções, ou a peça é adversária, ou seja, não pode mover, então caímos aqui, ou a peça própria. Se for peça própria, a gente tem que avaliar o destino que foi selecionado. Agora, o destino pode estar ocupado, nesse caso também não pode mover, então a gente seta, finaliza. Se tiver livre, a gente avalia que as condições se ele pode ou não mover aquela peça para aquele lugar. Ou seja, se a peça não for vizinha, se a peça for vizinha. Se a peça for vizinha, a gente pode mover pode mover. E depois a gente avalia o moinho. Agora, se a peça não for vizinha, a gente tem que avaliar o caso especial, que é o voo que o jogador pode fazer. Se ele tiver 3 peças no tabuleiro, ele pode fazer esse voo. Se ele tiver mais que 3 peças, ele não pode. Então a gente encerra. Se ele tiver 3 peças, a gente efetua a movimentação e depois avalia o moinho também. Então vamos lá no diagrama de sequência do mover peça. Que a gente está fazendo exatamente o que foi feito no diagrama. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, primeiramente a gente veja o turno, seta a jogada para ser enviada como vazia, e aqui vem a peça selecionada, né, do tabuleiro. Daí a gente vai verificar quem é o dono daquela peça. Se a peça for do inimigo, ele não pode mover, então a gente notifica que a jogada é inválida. Mas agora, se a peça for do jogador, a gente vai ver qual foi a posição que está selecionada, né, que foi selecionada. Então agora, se a posição estiver vazia, a gente vê dá mais um check, vendo se aquela posição é livre, é vizinha. Se for, a gente seta a jogada como uma movimentação de peça, efetua a movimentação de peça e avalia o moinho. Agora, se não for vizinha, a gente tem que ver o método se o player pode fazer o voo. Agora, se ele não puder fazer o voo, aqui, player can do fly. Se ele puder fazer o voo, a gente efetua a movimentação de peça e depois avalia o moinho. Caso não, a gente notifica jogada inválida. E aqui nesse caso, se a casa não tiver vazia, também que ele selecionou para mover a peça, a gente também efetua a jogada, mostra notify invalid move. Agora o diagrama de efetuar movimentação de peça. Aqui. Bom, a gente remove a peça na posição que foi selecionada, seta a posição que foi selecionada como ocupada, seta a posição de destino da jogada, seta a peça movimentada seta a peça movimentada na classe de jogada e depois atualiza a interface. Agora o diagrama de sequência do efetuar movimentação de peça. Mesma coisa. Chama execute move do board e a gente pega aqui aquela peça que tá selecionada como a posição que a gente vai remover. E a gente tira aquela peça daquela posição e coloca a peça na posição nova que foi selecionada. Depois a gente seta a posição final como ocupada na seta e depois seta a peça que foi movida na jogada. Depois atualizamos a interface. Agora acho que seria um bom ponto para mostrar o diagrama de algoritmos do avaliar moinho, que já passamos por ele várias vezes. Aqui. A gente alterou ele agora para ele retornar quantos moinhos foram formados, né? Porque a gente tem um caso que pode fazer moinho duplo. Então, primeiro a gente começa com uma mensagem dizendo que a gente vai pegar primeiro as conexões que formam com aquela posição selecionada. Depois a gente seta o player on select
selected position para position.player get player on position, ou seja, estamos selecionando o player naquela posição. Depois a gente faz mais um assignment com o número de moinhos para 0. Bom, depois aqui a gente entra no teste, no for, certo? Com o teste vai ser o for connection in position connections. O que? Então a gente pega cada conexão na posição das conexões e a gente seta aqui as posições das conexões para connection.getPositionsList, ou seja, ele vai retornar uma lista das posições que estão naquela conexão. Daí também a gente já faz um assignment das peças que é daquele player para 0. Depois entramos em um novo for, agora percorrendo as posições nas conexões e a posição não selecionada. Então aqui a gente vai percorrer aqui as posições na conexão. Depois a gente entra nessa estrutura aqui, que a gente faz o check. Se a posição .getPlayerOnPosition for igual a PlayerOnSelectedPosition, ou seja, a peça que está adjacente àquela forem do mesmo player, a gente seta o samePlayer para mais de um aqui. Depois a gente vai ver se o samePlayer for igual a 2, ou seja, a gente tiver conexões vizinhas com todas as peças do mesmo player, a gente soma no moinho aqui. Caso não, a gente só passa. Depois de tudo isso, ele vai verificar quantos moinhos foram formados, e daí depois a gente dá um return na quantidade de moinhos. Certo. Agora, diagrama. Bom, mostrar o diagrama de avaliar moinho. Bom, primeiro a gente tem lá o método evaluateMoinho, que a gente tá vendo como esse getNumberOfMoinho, que é esse método aqui do próprio board. Daí a gente vai fazer algumas verificações, né? Então a gente vai ver da classe position qual o player que está ocupando aquela posição que foi selecionada, né? E daí isso aqui, o número de moinhos, vai retornar já a quantidade de moinhos, né? Então, se o número de moinhos for igual a 0, a gente troca o turno do jogador, finaliza o turno, troca o turno do jogador local e troca o turno do jogador remoto. Aqui a gente vai setar a peça que a gente acabou de colocar ou mover para lá como not em moinho, não pertence ao moinho, e a gente envia a jogada. E seta o número de moinhos como 0, né? Bom, caso o número de moinhos for maior que 0, ou seja, ele ter feito algum moinho, a gente seta aqui, pega de novo, a gente seta que a peça está em um moinho, e daí depois a gente vê qual o número de moinhos, certo? E daí para cada moinho que a gente está na peça, a gente chama o retirar peça, ou seja, cada moinho que o jogador fizer dá direito a ele a retirar uma peça do adversário. Bom, agora vamos no diagrama de... Esses todos aqui já foram cobertos. Efetuar colocação de peça. Bom, o diagrama de iniciar programa e iniciar partida não tiveram praticamente alterações, porque estavam coerentes já. Acredito que o diagrama de iniciar partida, na verdade, teve. Então, a gente vê se pode iniciar ou não partida e requisita o início da partida, analisa a resposta. Se não for para iniciar, a gente notifica qualquer problema, termina. Se for para iniciar, a gente instancia os jogadores e vê qual player vai começar, né? Depois disso, a gente seta a fase para colocação de peças. E depois a gente vê qual é a interação com a interface. O jogador vai clicar na interface. O jogador clicou em uma posição, a gente executa a gente executa isso aqui é a referência do
do diagrama de sequência de interação com a posição. Caso ele propôs um empate, a gente executa o propor empate. Depois aqui da interação com a posição, a gente vai colocar uma peça. Depois finalizamos isso. Acredito agora se mostrar o diagrama de propor empate. Aqui. Bom, para ver o propor empate é bem simples, a gente só vai verificar o turno. Se é turno, a gente seta a jogada como proposta de empate, envia a jogada e atualiza a interface. Se não for turno, a gente não faz nada. Aqui, cadê aqui o diagrama de... espera, aqui em cima. Propor empate. Aqui, a gente primeiro vem a interação com a interface, né? Ou seja, o player clicou no botão de propor empate, a gente verifica se é turno. Se for turno, a gente chama o método propose draw do board. Daí aqui a gente termina o turno do jogador, troca os dois turnos e seta a jogada como propose draw e depois manda a jogada. E depois também atualiza a interface. Se não for turno, a gente não realiza nada. Bom, acredito que agora seja legal mostrar o diagrama de receber jogada, que foi alterado também. Bom, agora... Bom, primeiro a gente identifica que uma jogada foi recebida, né? Agora a gente tem vários tipos, temos mais tipos do que na primeira entrega de jogadas que a gente pode receber. Se a gente só colocou uma peça, a gente pode ter movido uma peça, a gente pode ter proposto empate. Agora a gente pode ter colocado e retirado, movido e retirado, recusou o empate e aceitou o empate. Caso ele tenha proposto o empate, a gente faz a verificação, pergunta para o jogador se ele quer ou não aceito de empate. Se recusou, a gente marca a jogada como recusada e envia a jogada. Se aceitou, marca a jogada como aceitada e também envia a jogada. Daí, caso a gente recebeu, colocou e retirou, a gente efetua os dois casos de uso: efetuar colocação, efetuar retirada. O moveu, mesma coisa, efetuar movimentação, efetuar retirada. Caso recusou o empate, a gente notifica que o empate foi recusado, e caso aceitou o empate, a gente notifica que o empate foi aceito, encerra o jogo e também atualiza a interface. Depois de tudo, a gente vem aqui a interação com a interface, que é após tratar a jogada recebida, o jogador recebe a jogada e vai tratar daquilo, a jogada vai ser realizada no tabuleiro dele, e depois ele vai eventualmente jogar, né? Então aqui ele pode ter clicado numa posição, também a gente interage com a posição. Há um diagrama de sequência para esta ação aqui, e o começo dos casos de uso podem ser chamados por ela, exato. Essa interação com posição é o nosso diagrama que trata da interação do player com o board. Bom, a gente pode aqui ter dois casos, né? A fase de movimentação e a fase de colocação. Se for colocação, a gente executa o colocar peça. Se for movimentação, o mover peça. Caso o jogador tenha clicado num botão de empate, a gente propõe empate também. Agora eu vou mostrar o diagrama de sequências disso aqui. Receber jogada. Certo. Bom, aqui a gente recebe uma jogada pela interface com o jogador e manda executar essa jogada com o board. Bom, daí como a gente recebemos a jogada, a gente vai identificar o tipo dela, né? E conforme o tipo dela, a gente vai efetuar um caso de uso. Se for colocar peça, a gente coloca. Se for mover, a gente move. Se for colocado e removido, a gente primeiro coloca, depois remove também. Se for uma proposta de empate, a gente pergunta para o usuário se aceita o empate. Se ele quiser, a gente seta o tipo da jogada como um aceite de proposta de empate e manda a jogada. Se o usuário recusou, a gente seta como um recuso de proposta de empate e também manda a jogada de novo. Agora, se ele aceitou, a gente seta como um draw e terminamos a partida. Depois atualizamos a interface. Caso ele tenha tenha recusado, a gente aqui é um método para restart move. Ou
seja, ele vai jogar de novo. Então aqui, caso a gente também tenha recebido uma movimentação e remoção de peça, a gente efetua a movimentação e depois efetua a retirada. Aqui, caso a gente tenha, depois disso, depois de ter efetuado a jogada recebida, a gente dá para o player a oportunidade, não, dá ao player para ele realizar a sua jogada, né? O player local que acabou de receber a jogada. Então ele pode clicar numa posição ou clicar num botão. Então, ele clicar num botão de posição ou clicar no botão de empate. Daí a gente executa os seguintes diagramas aqui, né? Bom, acredito que agora vale mostrar o diagrama de retirar peça. Primeiramente a gente vai verificar se o dono da peça selecionada, a gente pode ter dois casos, né? Se é o player adversário, daí a gente verifica a posição da peça selecionada. Se ela está em moinho, a gente tem que ver se tem mais de 3 peças ou 3 peças. Se tiver 3 peças, a gente pode efetuar. Se não estiver em moinho, a gente também pode efetuar. Mas caso tenha mais que 3 peças, a gente não pode efetuar. E nem caso o dono da peça selecionada for o próprio player, não pode remover uma peça própria. Depois de efetuar a retirada de peça, a gente verifica qual foi o tipo da jogada, né? Se for uma colocação ou movimentação, a gente seta a jogada para ou movimentação ou colocação e depois enviamos a jogada. Agora no diagrama de sequência, retirar peça. Bom, aqui a gente vai ver qual foi a peça que foi selecionada, né? Para ser removida. Depois a gente vai ver qual o owner da peça, né? Qual jogador detém aquela peça. Se for uma peça do adversário, a gente verifica se ela está em um moinho. Aqui tem um diagrama de algoritmos para mostrar também. Eu mostro depois que acabar aqui. Caso a peça esteja em um moinho, a gente vê qual o número de peças, né? Se for igual a 3, a gente pode efetuar a retirada. Se não, não pode. E daí a gente notifica que a jogada é inválida e notify invalid move no board e depois na player interface. Caso a peça não esteja em moinho, a gente pode retirar ela. E daí depois a gente finaliza o turno, troca os turnos dos jogadores, vai ver qual a jogada que está sendo feita. A gente seta na jogada depois se foi uma colocação de peça ou uma movimentação de peça, né? Daí a gente seta o tipo da jogada como place piece and remove piece, caso seja uma colocação e remoção de peça, ou a gente seta como move piece e remove piece, caso tenha sido uma moção e remoção. E depois a gente manda a jogada nos dois casos. Bom, agora aqui eu vou mostrar o diagrama para a gente verificar se a peça está presente em um moinho. Cadê? Verify block. Achei aqui. Aqui. Se a peça está ou não em moinho. Desculpa a demora aí. Bom, aqui... não, mas isso aqui... Assim, certo. Bom, a gente vai primeiro pegar... Vai pegar qual posição
é a daquela peça, né, certo? E a gente vai setar ela como moinho para false. Depois a gente vai verificar aqui se a conexão da posição, quer dizer, verificar não, a gente vai pegar qual as conexões daquela posição. Depois aqui a gente vai fazer um for nessas conexões pelas posições da conexão, certo? Depois a gente vai fazer um assignment de todas as... A gente vai fazer um assignment de quais são as do mesmo player. Depois aqui do teste estruturado, a gente realiza aqui outro for, né? Que é as posições dentro daquela conexão. E daí a gente vê se o número de... Se o player se o position on get player on position for igual ao position of piece get player on position, ou seja, se as peças forem do mesmo dono, a gente coloca como same owner mais um. Se não, a gente passa. Depois, caso aqui não tenha mais posições na conexão, né, acabou o for, a gente verifica se os same owner são 3. Se tiver, a gente coloca seta aquela peça para estar em um moinho, certo? Então, depois a gente passa. Bom, agora acredito que falta só mostrar o diagrama de verificar número de moinhos. Bom, mas como já foi bem detalhado no diagrama de algoritmos, eu vou só dar uma passada por cima aqui. Bom, a gente verifica qual tipo de posição que foi inserido, e daí a gente vai ver qual tipo da posição, certo? Se é uma posição especial, ela pode participar de 3 ou mais moinhos, se não, a gente verifica, faz toda a lógica aqui para ver quais são as peças, qual o número de moinhos que pode participar de até dois moinhos, certo? E aqui, caso seja 3 moinhos, a gente tem outro diagrama que avalia esse estado aqui. Bom, no final aqui a gente pode ter 3 tipos de retorno diferentes, que houve 2 moinhos, 1 moinho, ou não houve moinho. E também a gente pode retornar que houveram 3 tipos de moinho, certo? Aqui o segundo caso é o caso que avalia se pode ter 3 moinhos. Mas aqui ele também pode retornar que teve vários ou não, certo? Naquela posição que foi selecionada. Bom, acredito agora que vale mostrar o diagrama que o professor comentou na entrega 1, que foi o diagrama de atualizar a interface, que tinha ficado bem simples. A gente arrumou. Então agora a gente chama um método da Player Interface para atualizar. E depois a gente passa por uma classe Interface Updater para atualizar a imagem. Depois a gente vê no board os atributos, né, que a gente vai atualizar na interface. Aqui, esse método getInterfaceChanges aqui, a gente vai retornar uma tupla de quais foram os elementos que mudaram na interface. Aqui a gente vai ter o positions to update, quais posições que a gente tem que colocar, as peças que estão na mão dos jogadores, né? Aqui, se teve algum vencedor para a gente mostrar, se a partida foi abandonada para a gente mostrar, se a partida foi encerrada e depois o tipo de jogada, certo? Depois aqui a gente vai mostrar as peças nas posições, né? Atualizar todas as peças nas posições. Depois depois aqui a gente atualiza as peças na mão do jogador local, depois as peças na mão do jogador remoto. Daí, caso tenha algum vencedor, a gente mostra o vencedor, e caso tenha a partida abandonada, a gente abandona a partida. Caso a partida tenha terminado em um empate, a gente notifica esse empate, e caso
o move type for um drop propose, né, que é aquele caso lá de autorizar a interface, a gente pergunta aqui se o player aceita ou não a proposta de empate. Certo. Aqui a gente criou mais alguns diagramas de algoritmos mais simples para também incorporar na entrega, que é esse diagrama aqui para a gente avaliar o vencedor. Então, primeiramente a gente faz o assignment. Se o remote player has sufficient pieces, a gente pega se o player tem número de peças suficientes. Se ele não tem número de peças suficientes, a gente seta, a gente vai verificar se aquele player está ou não bloqueado. E daí aqui, caso o player está bloqueado, a gente entra no if para setar o vencedor. Caso não está bloqueado, a gente não termina o programa, né? Caso aqui ou ele não tenha peças suficientes ou ele esteja bloqueado, a gente seta o jogador vencedor como jogador local e daí termina o jogo. A gente tem um finish turn aqui também, que seria essa atribuição aqui de trocar os turnos dos dois jogadores, tanto do local e quanto do remoto. E depois aqui a gente tem também esse diagrama aqui, do player can do fly. A gente primeiramente vê qual o número de peças o player tem no tabuleiro, e caso ele tenha 3 peças, ele vai retornar true, ou seja, o player pode fazer voo durante a jogada. Também aqui a gente tem o diagrama de change turn, que a única coisa que a gente faz é trocar essa variável turno do jogador para falso, né, como não estava. E depois também a gente tem esse mini diagrama aqui para verificar o número de peças suficientes, né? A gente vê aqui o número de peças e caso for maior que 2, ele vai retornar aqui. Bom, acredito que o vídeo da entrega seja isso. Ficou longo e eu acho que eu não consegui cobrir também 100% de todas as alterações que a gente fez, mas senão ia ficar um vídeo de mais 1 hora, um filme praticamente para o professor ouvir. Mas agradeço o tempo aí, professor, e, bom, grande abraço.